Olá! Hoje a gente vai explorar uma questão central no mercado imobiliário. O que faz um imóvel ser mais ou menos atraente? Vamos usar como base um texto bem interessante que fala da pirâmide de interesse dos compradores. É um conceito do corretor Marcelo. A ideia principal é uma analogia visual, que ele chama de régua de interesse. Bem simples. Quanto mais baixa essa régua, mais gente se interessa. Quanto mais alta, bom, aí o público fica mais restrito. Nosso objetivo aqui é justamente descompactar essa ideia. Entender o que mexe nessa régua, né? Fiquei curiosa com essa analogia da régua. Como é que isso funciona na prática? No dia a dia de quem está comprando ou vendendo? Olha, o fascinante aqui, eu acho, é a clareza visual que essa pirâmide do Marcelo traz para a gente. Pensa numa pirâmide mesmo. A base larga corresponde à régua baixa. É um imóvel com um apelo amplo, sabe? Atrai muita gente. Já o topo, mais estreito, com a régua lá em cima, representa um nicho, um público mais específico. No fundo, é uma forma bem intuitiva, né, para visualizar o potencial de mercado de um imóvel. Entendi. Então, para manter essa régua baixa, o preço competitivo deve ser o ponto de partida mais óbvio, certo? Se está na média ou um pouco abaixo, chama mais atenção logo de cara. Com certeza. O preço é quase um filtro inicial para muita gente. Mas olha, não é só isso que baixa a régua, não. A condição do imóvel. Nossa, isso pesa muito. Ah, sim. Imagino que um apartamento, uma casa, em bom estado, talvez reformado, isso é um grande atrativo. Tira aquela dor de cabeça inicial com obra, com gasto extra. Exatamente, reduz essa percepção de risco, de esforço, né? E falando em facilitar para o comprador, documentação em dia. Isso é crucial. E, principalmente, aceitar financiamento bancário. Isso aí. Amplia demais o universo de possíveis compradores. Exatamente. E aí a gente soma outros pontos. Uma boa localização, claro, pensando no público daquele imóvel. A infraestrutura do condomínio, se for o caso. Até detalhes, tipo sim, uma boa posição solar. Tudo isso ajuda a colocar o imóvel na base mais larga da pirâmide. Baixa régua. E o contrário? O que empurra essa régua para cima? O que restringe o interesse? Imagino que o preço acima da média seja o vilão mais claro. É o primeiro grande filtro negativo, sem dúvida. Bate o olho no preço, já. Mas olha, precisar de muita reforma também eleva bastante essa régua. Mas até que ponto uma reforma assusta? Tipo, tem um limite ali onde o desconto no preço compensa essa barreira, pensando na lógica da pirâmide. Tá, ótima pergunta. É que reforma gera incerteza, né? Quanto vai custar no final? Quanto tempo vai levar? Se o desconto não parecia muito vantajoso para cobrir isso tudo, ah, muito comprador pula fora. E problema em documento, ou não aceitar financiamento. Aí são barreiras quase intransponíveis para a maioria, hoje em dia. E tem detalhes que parecem pequenos, mas, nossa, o impacto é grande. Uma taxa de condomínio muito alta, por exemplo, Complica o orçamento mensal, né? ou falta de elevador em andar alto. Isso restringe demais. Imagina um casal com criança pequena, ou alguém com dificuldade de locomoção. Quarto andar sem elevador. A régua sobe na hora. Faz todo sentido. E localização, né? Se for percebida como insegura ou muito longe de tudo, deve pesar bastante também. E o cenário econômico geral. Juros altos, por exemplo. Isso mexe com tudo, não mexe? Com certeza. Uma localização ruim já limita muito o público. E o contexto macro, como você falou, funciona como um pano de fundo para tudo isso. Juros altos, por exemplo, diminui o poder de compra, a disposição do pessoal para investir, e isso acaba elevando a régua para quase todo imóvel no mercado. Então, como é que a gente pode usar essa análise da régua na prática? Para quem está vendendo, é como se fosse fazer um diagnóstico da régua do próprio imóvel. Exatamente. É uma ferramenta, assim, poderosa para avaliar e, o mais importante, para definir a estratégia de venda. Ajuda a ver os pontos fortes, o que tem que ser destacado, valorizado e, tão importante quanto, reconhecer os pontos fracos, aqueles que sobem a régua. Aí você pode tentar mitigar, né? Seja ajustando o preço, fazendo uma pequena melhoria ou sendo muito transparente na comunicação. Isso alinha as expectativas, sabe? Entre o dono e o corretor. Evita muito a frustração. No fim das contas, essa régua explica muito porque alguns imóveis parecem que voam
e outros ficam lá encalhados. Excelente. Então, resumindo, a régua de interesse é tipo um termômetro do apelo de um imóvel. Vários fatores influenciam essa medida: preço, documento, localização, estado. E a lógica é clara: quanto mais baixa a régua, maior o potencial, mais rápida a venda. Perfeito. É isso. E, sabe, isso deixa a gente com uma reflexão interessante. Além do óbvio, né? Preço, localização, que a gente já falou bastante. Como será que a combinação sutil de vários fatores, sei lá, a posição do sol junto com aquela taxa de condomínio específica ou o layout do apartamento para as famílias de hoje, como isso pode quase que silenciosamente definir o sucesso ou fracasso de uma venda nesse mercado tão dinâmico que a gente vive? Fica aí a questão para a gente pensar um pouco mais.